Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Jesus, nosso único mediador. Texto base para o nosso estudo, Apocalipse 13, versos 4 e 5, que diz assim, versos 4 e 5. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamou seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, língua e povo. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São esses os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro e que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de podermos nos aprofundar no nosso estudo de hoje, eu gostaria de dedicar alguns momentos em oração, tanto pelas pessoas que enviaram seus pedidos para cá, como também por você que tem estudado a lição junto comigo e tem o seu pedido aí no seu coração. Aliás, por falar em você, deixa eu te perguntar uma coisa, você já é inscrito aqui no canal? Já deixou o seu like aí nesse vídeo? Já compartilhou esse vídeo com alguns dos seus amigos? Faça isso. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos mandando um recado para o YouTube. Estamos mencionando que esse vídeo é relevante e que ele merece ser colocado diante das demais pessoas. Com isso, estaremos juntos, chegando mais longe com a mensagem da Palavra de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua Palavra e por sabermos que, apesar de vivermos um tempo tão desafiador como o que vivemos, e ao olharmos para frente, percebemos que os tempos que estão diante de nós são tempos realmente mais difíceis ainda do que os que estamos vivendo agora. Mas ainda assim temos a promessa, a garantia de que Cristo Jesus está conosco e de que através dele temos a oportunidade de poder alcançar a vitória sobre todas as situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nos ajude a permanecer fiéis à Tua Palavra e compreendendo o que o Senhor espera de nós. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi aqui mencionado. O Senhor conhece cada um deles, estão aqui no nosso chat. Ao mesmo tempo, esse meu amigo, essa minha amiga que ora comigo agora e que busca uma intervenção da Tua parte. Nós cremos que o Senhor pode. Só nos ajude a entender o Teu propósito para a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, quando olhamos aqui para o texto que acabamos de ler, esse texto vai descrever algumas das características da besta que surgiu do mar. A besta que tem uma imagem erguida em homenagem a ela mesma e que todos os habitantes da terra são incentivados a adorá-la. E aqueles que não adorarem essa mesma imagem não poderão nem comprar nem vender e passarão por um processo de perseguição. Um dos elementos que vão aparecer aqui hoje é exatamente uma característica da besta. Essa característica que é aqui descrita é de que ela falou blasfêmias. Aqui o versículo 4, adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses e blasfemou terrivelmente contra Deus, difamou o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Você percebe que toda a linguagem que está aqui sendo utilizada de blasfêmias, essa blasfêmia diz respeito ao tabernáculo ou ao santuário celestial. E é o que acontece lá. O que acontece no santuário celestial? Bem, quando Cristo Jesus subiu daqui do céu, daqui da terra, e foi ao céu, ele entrou no santuário para fazer mediação por nós. Desde que ele subiu ao céu, e Apocalipse capítulo 4 vai mencionar isso, até 1844 ele estava simplesmente fazendo mediação pelo ser humano, por quem ele havia morrido. A partir de 1844 ele passa para o lugar santíssimo do santuário celestial, aonde ele vai começar o processo de julgamento, de juízo, que vai até o momento em que ele termina, e então ele sai do santuário para vir à terra para buscar os seus filhos. Veja, o que a besta está fazendo é um ataque contra o que está acontecendo
no tabernáculo, no santuário celestial, bem como aquilo que existe no céu. E ao mesmo tempo é uma blasfêmia contra Deus. O que está envolvido nisso? Nós temos que pensar na obra que está sendo feita no tabernáculo. A obra de mediação e de julgamento, de juízo. Aquele que pode absolver ou condenar o culpado. A Bíblia vai mencionar que o único capaz de fazer isso é Deus. Quando o próprio Filipe disse para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para ele e diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não conseguiram entender. Quem vê o Pai vê a mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você ouve essa palavra de Jesus, você entende que Jesus é o único mediador entre o homem e o Pai. Na carta aos Hebreus, de forma muito bonita, inclusive, o autor da carta, ele vai dizer que nós devemos entrar de forma ousada diante do Pai em nome de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único mediador. Entretanto, há uma outra imagem que aparece aqui, uma outra informação. Essa besta que disse grandes blasfêmias contra Deus, contra o tabernáculo e contra aqueles que estão no céu, de forma muito específica, Cristo Jesus. O texto vai mencionar que ela teve 42 meses para fazer o que quisesse, inclusive com o povo santo de Deus. 42 meses são, na verdade, 1260 dias. Nós já estudamos sobre essa mesma profecia lá atrás. Esse foi o período de supremacia papal, desde que o bispo de Roma foi exaltado em detrimento dos demais, e ele agora tem poder e autoridade para legislar sobre toda a igreja. E para endossar isso tudo, eles vão mencionar que Pedro foi o primeiro papa de Roma e que a partir dele outros indivíduos foram se levantando com poder e autoridade maior do que a da Bíblia. A Bíblia ela pode ser interpretada e até, se for o caso, colocada de lado, porque a palavra do Papa fala mais alto que isso. E o poder de fazer a mediação entre o ser humano pecador e Deus não é mais de Jesus Cristo, não, na perspectiva da Igreja Romana. É do Papa. É o Papa que ouve a confissão e é ele quem absolve ou condena o culpado. É ele quem estabelece o preço que deve ser pago através de atos de penitência. Nada disso é bíblico. O Papa e o Padre é ninguém menos do que um ser humano que é pecador, então ele também precisa de um mediador. Para ser salvo, ele depende de Deus. Ele depende do que Cristo está fazendo no santuário celestial. Mas eles roubaram de Cristo Jesus esse mesmo poder. E durante esse período de 1260 dias, anos, a igreja, inclusive, chegou até a matar através da Inquisição e de outras coisas mais. Nós já estudamos sobre isso há algumas semanas atrás, então eu não vou me aprofundar aqui dentro dessa mesma situação. Essas informações são apenas para identificar quem é a besta. O fato é que nós temos um único mediador. E eu termino minhas considerações com as palavras que João disse na sua primeira carta, quando ele diz: filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se por acaso algum de vocês pecar, temos um mediador diante do Pai, Jesus Cristo justo. E ele perdoa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O único capaz de fazer isso. Nesse dia, eu oro para que você se mantenha firme em Cristo Jesus. Se por acaso você tropeçar e cair, não se esqueça, nós temos alguém no santuário celestial, que nesse momento não apenas intercede por nós, mas também está exercendo o juízo. Mas é alguém que nos ama e com o seu sangue, ele comprou para nós o perdão dos nossos pecados e ao mesmo tempo nos oferece completamente de graça a salvação e a vida eterna. Que Deus te mantenha firme no caminho de Jesus nesse dia. Eu estudo a lição. E você?